Boa tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina. Estamos mais uma vez ligados na Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. E lembramos que o programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. E o tema de hoje é a felicidade com Jesus. E foi uma palestra da nossa irmã Rosana de Souza, realizada em nossa casa no mês de dezembro. E nesse primeiro bloco, ela nos fala da felicidade do ter, dos bens materiais, das alegrias do mundo. Boa noite, então, para todos e todas, os nossos amigos espirituais também que estão aqui, o público, de nossos irmãos desencarnados também, sejam todos bem-vindos. E esse tema um pouco ousado, felicidade, a gente fala tanto de Jesus e a gente traz o tema da felicidade que nos parece bem contraditório, um pouco contraditório. Se a gente for falar do modelo de felicidade que a gente conhece, pelo que o mundo nos apresenta, que o mundo atual nos traz, que é esse modelo de felicidade que nós conhecemos muito bem, que é o modelo de felicidade muito relacionado ao consumo, muito relacionado ao ter, e parece que o mundo vive numa pressão, como numa bolha, pressionado para ser feliz. Todo mundo tem que ser feliz.
E é fácil todo mundo ser feliz. As redes sociais mostram muita gente feliz. Então, essa pressão que o mundo nos traz dessa imagem de felicidade nos coloca num desafio muito grande, porque a gente tem muito para falar sobre essa felicidade de imagem, né? Sobre o que é essa felicidade de imagem, que é esse modelo de felicidade que supervaloriza as supercompetências, supervaloriza a riqueza, fama, o lugar de poder, supervaloriza uma pessoa ter um lugar ao sol. Esse modelo de felicidade que nós conhecemos no mundo atual. Mas será que é só do mundo atual esse modelo de felicidade? Bem, esse modelo não é novo, não, ele é muito velho, né? Todas as civilizações antigas, que vêm lá até antes mesmo do nascimento de Jesus, eles perseguiam essa felicidade, esse modelo de felicidade, onde a gente faz sacrifícios para ser feliz, onde a gente doa para ser feliz, onde a gente mostra uma felicidade aparente que muitas vezes não existe. E como nós somos reencarnacionistas, provavelmente a gente traz de lá dessa época, das nossas experiências reencarnatórias, nessas civilizações antigas que nós passamos, os povos cananeus, os mesopotâmicos, o Egito, né? Até a própria Palestina, o próprio povo judeu. A gente viveu muitas experiências onde esse modelo de felicidade, ele é um modelo padrão e vigente. Claro, respeitando-se cada sociedade no seu modo de agir e de se organizar. Mas a felicidade muito relacionada ao ter, a felicidade muito relacionada ao poder, a felicidade muito relacionada à fama, e hoje muito relacionada aos likes, né? Tem muita gente que, se não tem um like, posta lá na internet algo, e se não tem um like, ela é a pessoa mais infeliz do mundo, porque ninguém deu um like para ela. Então é a felicidade da imagem, de aparência, aquela felicidade de imagem, né? Essa nossa experiência, em todos esses tempos, reencarnando na Terra, vivendo nas nossas civilizações, nos criou um vício raiz. O que é um vício raiz? É aquilo que nos gera uma dependência. Nós precisamos de algo para ser feliz. Então, a nossa felicidade, da maneira como nós entendemos, como a maneira que o mundo nos traz, ela depende de algo. Ela depende de algo para que a gente tenha a felicidade. Quando a gente fala de felicidade, é muito comum a gente pensar na prosperidade financeira, né? É muito comum a gente pensar na beleza física. É muito comum a gente pensar nesse lugar de poder, né? E esse tipo de felicidade nos ensina a olhar para a gente mesmo, a olhar para si próprio. Isso alimenta o egoísmo. A gente, sem perceber ou percebendo, ou consciente ou inconsciente, ao sustentar esse modelo de felicidade, a gente está alimentando o egoísmo. E Kardec já dizia lá no capítulo 10, no item do egoísmo, quando ele fala que o egoísmo é o principal mal da humanidade. E que todos nós temos que superar o egoísmo, todos nós temos que superar o egoísmo para caminhar para a felicidade. Então, apesar de a gente ter esse vício de raiz, viver nas sociedades e achar que ser feliz
é ter um bom posicionamento, um bom emprego, uma boa renda, um lugar de poder, um lugar de fama, um lugar de destaque. Isso ser o senso comum. Apesar disso, há uma outra proposta de felicidade. E essa outra proposta de felicidade, que foi trazida por Jesus, ela vai na contramão desse modelo que dos 195 países, mais ou menos, que tem no mundo, digamos que 80% das sociedades perseguem. Esse modelo do consumismo, esse modelo de fama, esse modelo de destaque, esse modelo de pódio, né? Então, essa felicidade que nós conhecemos através do mundo material, essa felicidade parece uma maratona de rua, né? Parece uma maratona de rua onde para um ganhar, todos têm que perder. Onde a vitória se dá pela derrota dos outros, é uma competitividade diária e constante. Isso nos cansa muito, mas isso nos absorve também. Então, esse modelo de felicidade que nós conhecemos, que é apresentado pelo mundo, ele é completamente oposto ao modelo de felicidade apresentado por Jesus. Porque esse modelo de felicidade que o mundo nos apresenta, nos convoca para lutar, mas é uma luta de competição contra os outros. A gente vai concorrer numa vaga de emprego, e se a gente ganhar, a gente é feliz. A gente vai fazer o vestibular para entrar na faculdade, e a gente quer estar classificado na frente de todo mundo, porque para a gente estar na faculdade, alguém tem que ficar atrás da gente. É uma competição o tempo todo. Esse modelo é competitivo, mas a gente vive nele, nessa sociedade que nós construímos. Essa sociedade é construída por nós. Esse modelo foi construído por nós, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. E nós imprimimos no modelo social que nós vivemos os nossos vícios, as nossas personas, a nossa maneira de ver o mundo, que ainda é distante da proposta de Jesus. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Adversário da felicidade. Eles formavam um casal harmônico. Jovens e belos desfilavam pelas ruas de mãos dadas e sorrisos nos lábios. Tudo parecia lhes sorrir. Profissionais liberais administravam sua agenda de forma que a profissão não lhes tomasse todas as horas. Escoavam os meses e se reprisavam os anos de gentilezas, traduzindo carinhoso afeto. Até que um dia, um cliente mais ousado tomou atitudes indevidas e, embora fosse rechaçado com firmeza pela jovem esposa, o esposo se encheu de ciúmes. A partir de então, o relacionamento começou a deteriorar. Ele se tornou frio para com ela. Os diálogos amigos se transformaram em monossílabos forçados. Ela passou a agasalhar mágoa no seu coração. Finalmente, optaram pela separação. A pedido dela, ele saiu de casa. Agora se encontravam somente no campo profissional, pois trabalhavam no mesmo local. As noites solitárias começaram a se tornar intermináveis, e ele passou a sentir a falta dela. Analisou os motivos da separação e descobriu que havia sido muito infantil. Resolveu pedir desculpas e retornar ao lar. Em uma noite decidiu que, ao se erguer pela manhã, iria até uma floricultura, compraria lindas flores e as remeteria para sua amada. Pensou em versos cheios de amor para esconder entre o ramalhete delicado.
alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo meu amor. Adormeceu pensando em como se ajoelharia aos seus pés, confessando-lhe o amor que sentia. Quando amanheceu o dia, vestiu-se, perfumou-se e foi até a frente da casa. Então se sentiu um tolo romântico. E se ela não o perdoasse? E se ela não estivesse disposta a reatar o relacionamento? Afastou-se. Durante todo aquele dia a ideia não lhe saía da cabeça. Afinal, ela estava ali tão perto, trabalhando na outra sala. Não encomendou as flores, mas leu e releu os versos que escrevera. Chegou a noite cheia de estrelas. O quarto de hotel parecia sufocá-lo. Saiu, comprou flores, escreveu os versos em lindo cartão e se dirigiu para a casa dela. A passo acelerado foi chegando. Tinha na mente para sair pelos lábios todas as frases de perdão e juras de amor. Com o coração em descompasso, bateu à porta. A empregada atendeu chorosa e, vendo-o, apontou para o interior da sala. A jovem tivera um problema cardíaco e morrera. As flores que ele levava serviram para lhe adornar o caixão. Mas os versos que ele fizera, esses ele não poderia jamais declamar aos seus ouvidos. Era tarde demais. O ciúme é perigoso adversário. Tem a capacidade de destruir relações afetivas, ferindo os que a ele se entregam. Se você já se permitiu dominar por ele, pense em quanto já perdeu em oportunidades de ser feliz. Quantas vezes se tornou frio, agressivo? Quantas vezes magoou e se sentiu magoado? E tome uma decisão imediata. Abandone esse sentimento e retorne às fontes generosas do amor. Só quem ama é feliz e faz os outros felizes. Viver é respirar o amor sublime de nosso Pai, o Criador. Amar é compreender e perdoar sem exigir gratidão. Felicidade é ver nascer a luz na escuridão. Servir é educar e consolar um coração. A lei divina não provoca males a ninguém. Existem muitas portas, mas nem todas nos convém. Amar-nos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. É respirar o amor sublime de nosso Pai, o Criador. Amar é compreender e perdoar sem exigir gratidão. Felicidade é ver, felicidade é ver nascer a luz na escuridão. Servir é educar e consolar um coração. A lei divina não provoca males a ninguém. Existem
aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros nos conduz. É o lema de Jesus. Nos conduz. Amarmos uns aos outros nos conduz. É o lema de Jesus. E para você que acompanha a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje aborda o tema A Felicidade com Jesus. E vamos com o nosso segundo bloco, com a nossa irmã Rosana, falando da felicidade com Jesus, que é uma alegria profunda e duradoura. Vem de um relacionamento com Ele, baseada em fé, propósito e obediência a seus ensinamentos, encontrando satisfação em seguir seus caminhos, mesmo em meio às dificuldades, pois Ele oferece paz, força e a promessa de alegria plena, contrastando com a felicidade efêmera do mundo. Então, o outro modelo que Jesus nos apresenta, ele vai na contramão dessa proposta. Porque ele vai nos pedir para lutar, sim, para travar uma batalha diária, mas contra nós mesmos. Esse modelo que Jesus apresenta nos diz que o único adversário que nós temos no mundo, no universo, somos nós mesmos. Que nós só temos uma obrigação: combater nós mesmos. Os nossos vícios, as nossas maneiras, os nossos comportamentos inadequados, equivocados, a nossa maneira de se relacionar. Então a gente vê que um modelo nos convida, o primeiro modelo nos convida a pensar no nosso umbigo. O segundo modelo nos convida ao desapego, à misericórdia, à compaixão, à fraternidade. O primeiro nos oferece o mundo, mas nos rouba a consciência. O segundo modelo nos pede renúncia, mas nos dá a liberdade de pensar, de consciência. Tem um pensador que é um francês, que é o Guy Debord, que ele diz que nós vivemos numa sociedade da cultura das representações, onde a mídia, onde os meios de comunicação nos oferecem um monte de notícias que nós aceitamos sem questionar. Nós não colocamos o nosso pensamento crítico, nós arquivamos o nosso pensamento crítico, nós guardamos o nosso pensamento crítico, nós falamos em massa.
E esse pensador diz que essa cultura da representação, que é a cultura que a gente vê uma notícia e todo mundo opina, e todo mundo vai lá, e todo mundo cancela, e todo mundo fala frases que não são as deles nem as nossas, são frases que nós pegamos ali, são frases que nós repetimos às vezes sem pensar naquela frase. Então é a cultura da massificação. Esse modelo que nós seguimos nos massifica. Rouba o nosso pensamento crítico, rouba a nossa consciência, com a promessa de nos dar o mundo material. E a gente até tem a sensação que a gente conquistou o mundo, porque a gente tem o mundo na palminha da mão. Então esse modelo é completamente oposto a esse que Jesus veio nos apresentar. Porque Jesus veio falar de um outro tipo de felicidade. Mas nós, mesmo sendo cristãos, nos engajando dentro de uma religião, seja A, B ou C, que segue Cristo, a religião A segue Cristo, mas é diferente da B, que também segue Cristo. É diferente da C, que também segue Cristo, mas todas elas seguem Cristo. Mesmo a gente conhecendo Cristo, é muito fácil a gente ser atraído pelas coisas do mundo. É muito fácil a gente sucumbir a esse modelo de felicidade que o mundo nos apresenta. É muito fácil, mas porque nós trazemos das nossas experiências reencarnatórias esses vícios de raiz, essas dependências. Mas algo lá dentro da nossa essência não está confortável. Bem lá na nossa essência, tem algo que diz que quando as luzes se apagam, quando as portas se fecham, parece que tudo desmorona. E essa felicidade que nós perseguimos, parece que é muito pueril, ela escorrega pelos dedos. É uma felicidade que não se sustenta. Porque se a minha felicidade é pautada no salário bem grande e numa conta bancária bem alta, se qualquer dia acontecer alguma coisa que me tire esse dinheiro da conta bancária ou esse emprego, eu vou desmoronar. Se a minha felicidade é pautada em beleza física, o dia que eu envelhecer eu vou morrer. E todo mundo vai envelhecer. Se a minha felicidade é pautada em só viajar, conhecer o mundo, que não é nada demais isso, é legal, tudo bem, mas não deve ser só. Mas se é pautada só nisso, o dia que acontecer uma doença e que me deixe em cima de uma cama, eu não vou viver mais. Então essa felicidade que o mundo oferece, ela é muito escorregadia. E Jesus diz, felicidade não é nada disso. Felicidade é outra coisa. É outra coisa. Mesmo naquele momento histórico, lá na Palestina, no século I, quando ele estava na terra, naquela sociedade oprimida, onde o controle militar era muito grande, o povo judeu estava sob domínio do povo romano, eles pagavam impostos exagerados, eles não tinham o que comer, eles não tinham condições sanitárias, eles viviam com a ameaça da lepra o tempo todo. O povo era muito castigado, violentado. A pena de morte do judeu era o apedrejamento e do romano era a crucificação. Ou as pessoas morriam apedrejadas,
ou elas morriam crucificadas. E quando uma pessoa... Aí eu não entendia isso e pensava, mas por que uma pessoa... Quando eu comecei a ler um pouco sobre isso lá no passado, como é que pode apedrejamento matar uma pessoa? É só ela se defender, ela bota a mão, ela... Por que elas morriam? Porque eles enterravam a pessoa até a cabeça. E ela ficava assim, recebendo pedra na cara o tempo todo. Essa era a pena do judeu. Mesmo nesse tempo, Jesus veio falar de felicidade. Ele disse, bem-aventurados, felizes, no termo grego, macários. Felizes aqueles que não são completos, felizes aqueles que são disponíveis a aprender, felizes aqueles que não têm teto, porque aquela pessoa que já se acha completa, que acha que não vai aprender mais nada, que acha que sabe tudo, bem, ela não é feliz. Porque ela está equivocada. Ele falou mais, naquele monte, daquela multidão de pessoas miseráveis. Miseráveis, ele vem trazer a mensagem da felicidade, já naquela época, onde as pessoas achavam que a felicidade era um prato na mesa. Olha os valores que Jesus trouxe. Felicidade, ele disse, é aquela pessoa que exerce, que não exerce o seu direito de julgar, de apontar o dedo no nariz do seu semelhante. É aquela pessoa que pondera. É aquela pessoa que, ao invés de construir muros, constrói pontes, os pontífices. Aqueles que falam, na nossa linguagem atual, em vez de incitar a violência, falam, calma, não vai lá armado, não vai lá brigar, pode não ser bem assim, você pode ter visto diferente, isso aí que você tem na cabeça pode ser só na sua cabeça. É aquela pessoa que, em vez de botar fogo na palha, apaga o fogo. É aquela pessoa que, mesmo sabendo que a outra pessoa tem razão e está braba, diz, calma, perdoa. Felizes são essas pessoas, ele disse, que elas herdarão a terra. Ele chamou essas pessoas de mansas, os mansos. Ora, o que é ser manso? O que é ser manso? Na nossa família, quantas vezes a gente teve a oportunidade de ser manso e a gente incitou a briga? Ah, é? Tá bom. Então agora eu vou contar para ele o que tu falasse dele. Ele vai saber. A gente teve a oportunidade de ser manso e a gente não foi manso. Ele falou lá no Sermão do Monte, felizes aqueles que têm controle sobre si próprios, que não deixam os seus impulsos vazarem como feras em cima das pessoas, que se dominam, que não são dominados pelos impulsos, dominam seus impulsos, que usam o seu próprio ferrão contra si próprio. Que os nossos ferrões que nós temos, ele falou, não use no outro, use contra você mesmo, use o ferrão contra si próprio, corte na sua própria carne. Felizes esses. Caminhos para a felicidade. Muitas são as diretrizes que indicam caminhos para se encontrar a felicidade. Muitas sugestões e conselhos já foram dados para os que procuram pela felicidade. Essas iniciativas são positivas quando nascidas do desejo sincero de ajudar. E são necessárias porque cada pessoa poderá seguir pela rota que mais lhe seja favorável e que esteja de acordo com suas forças e entendimento. Os caminhos para a felicidade são muitos. Uns são mais curtos e mais íngremes, e exigem mais esforço e renúncias. Outros são mais longos e mais planos, mas todos conduzem ao mesmo fim. A felicidade é, sem dúvida, uma construção diária,
que mais se efetiva quanto mais a ela nos dedicamos. Quanto mais conscientes dos passos que nos levarão ao seu encontro, mais perto dela estaremos. Mas enquanto não conseguimos conquistar a felicidade suprema, podemos ir preparando o caminho com algumas atitudes fáceis e lúcidas nos passos de cada dia. Eis algumas dicas. Use expressões meigas e cobertas de ternura. As energias afáveis favorecem uma atmosfera de paz no coração que as exercita. Busque a visão otimista sobre as pessoas. Enxergue o lado bom que todos nós possuímos. Pequenos gestos de bondade por dia alicerçam as grandes atitudes do amanhã, sedimentando os nobres e elevados sentimentos. Silencie diante das críticas as atitudes infelizes do próximo. Somos nós mendigos do entendimento alheio ante nossos equívocos repetidos. Aprenda a deixar fluir a compaixão quando a dor espelhar-se na alma do próximo. Condicionará desta forma as próprias forças no caminho da caridade, irradiando o calor da fraternidade por onde passar. Sorria, ainda que esteja atravessando difíceis momentos na terra. O sorriso gera simpatias e afasta invernos escuros, permitindo o brilho do sol da esperança para você e para tantos que atravessam em seu caminho. Mantenha calma em qualquer situação. Quem confia em Deus e está convicto de sua providência infalível, sabe que os recursos necessários chegarão tanto mais rápido e precisos quanto estivermos em posição positiva na vida. Tolere o mais que possa. Perdoe sempre. Leve paz onde houver dissensões. Quem semeia brisas suaves não enfrentará os tufões da agonia em estradas futuras. Conceda ao irmão do caminho a gentileza de sua sincera alegria pelas conquistas dele. Demonstre desprendimento natural. Prossiga leve com as aspirações elevadas. A cada dia, coloque-se como um instrumento de construção, ciente de que Deus nos favorece com a bênção do serviço, para que sua presença seja sentida no mundo por nosso intermédio. Você, e somente você, é responsável pela sua felicidade ou por sua desdita. Seu caminho para a felicidade só pode ser construído por você, mais ninguém. Se hoje você encontra em seu caminho pedras e espinhos, é porque houve um tempo em que você se descuidou do seu jardim. Por isso, é importante não perder mais tempo. Selecione a boa semente e comece agora a reflorir seu caminho para que possa encontrar logo mais o perfume agradável da boa semeadura. Pense nisso. Concede do Senhor a tua paz, a eterna paz nos campos e nos rios, e a brisa mansa espalha nos caminhos, nas vagas de perfume que nos traz a paz do céu azul, que se compraz ao sol que beija as flores e os espinhos, que supera os escuros torvelinhos, ao fulgor das manhãs em que se faz. Concede-nos, Senhor, a paz celeste, a mesma paz que outrora nos trouxeste, no berço humilde em que vieste ao mundo, excelsa paz na qual abriste os braços, na canção que ecoou pelos espaços, e nos legaste em teu amor profundo
na canção que ecoou pelos espaços e nos legaste em teu amor profundo. Concede no Senhor a tua paz, a eterna paz nos campos e nos ninhos, e a brisa mansa espalha nos caminhos, nas vagas de perfume que nos traz a paz do céu azul, que se compraz ao sol que beija as flores e os espinhos, e supera os escuros torvelinhos ao fulgor das manhãs em que se faz. Concede-nos, Senhor, a paz celeste, a mesma paz que outrora nos trouxeste, no berço humilde em que vieste ao mundo, a excelsa paz na qual abriste os braços, na canção que ecoou pelos espaços e nos legaste em teu amor profundo, na canção que ecoou pelos espaços e nos legaste em teu amor profundo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que acompanha a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje aborda o tema A Felicidade com Jesus. E vamos divulgar os materiais utilizados no programa de hoje, que foram os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, CDs Momento Espírita, volume 10 e 12, e os CDs Sérgio Santos, e o livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca. E vamos para o terceiro e último bloco com a nossa irmã Rosana, falando de uma alegria profunda e duradoura que vem de um relacionamento com Jesus. E para encontrá-la, é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz e buscar a justiça e a verdade que ele oferece. E mesmo nessa época de Jesus, onde as pessoas estavam numa vida super oprimida, o controle militar era gigante, as pessoas não podiam andar direito, tinha sempre alguém vigiando, e não era só romano não, eram as autoridades judaicas também que oprimiam o próprio povo. As próprias autoridades judaicas oprimiam o próprio povo. Mesmo nessa época, Jesus veio dizer: larga disso, abre mão da vingança, cuida do teu interior. E para Jesus, felicidade é um caminho que a gente decide
caminhar por dentro. Não é o caminho que começa pelo lado de fora. Felicidade para Jesus é aquele caminho quando a gente decide caminhar por dentro. Então, essa mensagem de Jesus atravessou todos os tempos. É o projeto de Jesus para o planeta Terra. Porque ele não falou aquilo lá, não viveu aquilo lá e não sumiu, não saiu numa viagem de férias. Ele continua investindo em várias pessoas que reencarnam conosco no nosso tempo, que vão reencarnar, que são espíritos evoluídos, que vão trazer a mesma mensagem dele. Porque esse é o caminho para a verdadeira felicidade. Quem compreendeu isso? Quem compreendeu isso? A unha pode encravar, que é feliz. A pele vai enrugar, e é feliz. Vai ter celulite, vai engordar, e vai ser feliz. O marido pode abandonar, vai ser feliz. Pode ser perseguido, pode ser motivo de ira de alguém, que é feliz. Vai sentir as dores do mundo. Porque sentir dor é uma coisa e ser infeliz é outra coisa. Vai sentir a dor, mas não vai ser infeliz. O exemplo disso quem nos dá é o palestrante Jorge Elahá. Ele fala o seguinte: dor é diferente de infelicidade. Por exemplo, quando uma mulher vai ter um filho, ela sente dor, mas ela está infeliz? Não, ela está feliz. Não é verdade? Mas ela, por estar feliz, não deixou de ter a dor. Então, quem entendeu o caminho que Jesus apontou, sente a dor, mas não é infeliz. Não é infeliz. Mas os apelos do mundo, que nos chamam a toda hora para o consumo, para o ter, que não é errado. Nós estamos no mundo e o trabalho nos ajuda a evoluir. O problema é a ganância, é o excesso. Quem não entendeu o caminho que Jesus apontou, não vai entender o convite dele. Porque Jesus, toda hora, todo dia, todo momento e sempre, ele nos faz um convite direto: vem ser feliz. Vem ser feliz. Eu quero que você seja feliz. Nós vamos atravessar mais um ciclo agora. Vamos para 2026. E ele está convidando: vem ser feliz em 2026. Mas se a gente não entendeu o caminho que ele apontou, a gente vai perguntar para Jesus: tens o bilhete premiado para me dar? E ele vai dizer: vem ser feliz em 2026. E a gente vai dizer: mas como? Com aquele marido, com aquela mulher, com aquele filho, com aquele chefe, com aquele vizinho? Como é que eu posso ser feliz? E ele vai dizer mais uma vez: vem ser feliz em 2026, a partir de agora. E a gente vai dizer para Jesus: na minha idade? Ah, Jesus, para, né? Na minha idade. Já atravessei a curva dos 60, Jesus. Não tenho mais tempo para ser feliz, não. Então, se o Senhor quer que eu seja feliz, pelo menos me dê uma boa morte. Que a gente com 60 anos já está desistindo de procurar felicidade. Como se a felicidade tivesse idade e tivesse uma marca só para quem é jovem. Passou da idade, idosa não é mais. Não é verdade. A felicidade é todo tempo, toda hora, todo momento. Para cada um e para todos. É o convite de Jesus. Vem ser feliz. Agora, hoje, já. Vem fazer esse caminho por dentro. Vem caminhar por dentro de você. Para quando você tiver que passar pelas adversidades da vida, quando a sua conta bancária, por exemplo, sofrer qualquer
qualquer prejuízo, quando a sua saúde não for mais a mesma, quando essas coisas materiais não forem iguais, você conseguir sorrir e se sentir feliz, mesmo doendo, porque é essa felicidade que vai lhe dar sustentação para recomeçar. Porque se você não for feliz, você não vai querer recomeçar. Então o convite de Jesus é esse caminho que se faz por dentro. Mas para a gente aceitar, a gente tem que passar por uma porta bem estreita, não é? A porta estreita é o caminho interno, porque vai exigir da gente disciplina. Eu tenho que ter disciplina para autocontrolar minha raiva. Eu tenho que ter disciplina para não pensar só em mim. Eu tenho que ter disciplina para não contar uma fofoca. Ai, está aqui na ponta da língua. Mas Jesus pede que a gente seja discreto. Eu tenho que ter disciplina para não incitar o erro. Vai lá mesmo, dá um soco mesmo, ele merece mesmo. Eu tenho que ter disciplina para me autorregular. Mas esse é o caminho que vai nos conduzir à felicidade. A felicidade eterna. E não é preciso a gente ser espírito evoluído para ser feliz. À medida que a gente começa a realizar pequenas coisas, a gente já começa a experimentar pequenos flashes, pequenos momentos de felicidade na Terra. Porque Jesus, ele não veio na Terra criar religião. O que Jesus chamou de templo era uma reunião de pessoas, que ele chamou de discípulo. O que se chamou de igreja era reunião de pessoas, e que ele chamou de discípulo. E o que é um discípulo? É aquela pessoa que aceita a disciplina de um mestre. Então, se a gente aceita a disciplina de Jesus, nós também vamos ser discípulos. Nós somos discípulos, afinal. Então, para concluir, que já foi, Jesus nos chama. A felicidade de Jesus não é fantasiosa, não é fantasiosa, não é. Não é um teatrinho, não é, é real, é para agora, é para já. Nós temos que pensar que essa felicidade que o mundo nos oferece, ela produz estatísticas muito sérias. A ganância produz estatísticas sociais e ambientais. A ganância destrói a natureza. Vejam as estatísticas das queimadas, da poluição. Vejam as estatísticas da matança de animais. Vejam as estatísticas sociais provocadas pela ganância, pelo egoísmo, que é a extrema pobreza. Tem gente no Haiti que até pouco tempo atrás comia biscoito de barro. Vejam as estatísticas da ganância, do egoísmo, as guerras, genocídios. O egoísmo e a ganância produz essas estatísticas. E a felicidade proposta por Jesus produz a fraternidade, a misericórdia, o amor e a comunhão entre os povos. Isso não é uma promessa impossível. Isso é uma promessa para agora, para já. Mas a gente tem que aceitar o convite dele, de caminhar por dentro, de fazer esse caminho por dentro. Que não é só para fora. Vamos desligar um pouquinho as nossas antenas do mundo e vamos um pouquinho do dia olhar para dentro da gente. Jesus nos chama a todo momento, a toda hora. Se ele chegar hoje de novo para a gente, vem ser feliz em 2026, a começar de agora. Põe para trás aquele peso que você tem
do homem velho, da pessoa velha, que carrega essa malarada toda, que não vai servir para nada. Deixa só o que é a essência, o que você vai precisar na sua vida, o seu conforto, mas cuida do seu espírito. O que a gente ia dizer para Jesus? Qual é a resposta que nós vamos dar para ele? Então, só vou terminar rapidinho, se me permitirem, com um poeminha de Mário Quintana, que ele fala assim: lá, bem no alto, no 12º andar do ano, mora uma senhorinha chamada Esperança. E ela pensa, depois que todas as sirenes, os recorrecos e os apitos soarem, atira-se. E ó, delicioso voo, vou encontrá-la novamente na calçada, outra vez criança. E o povo que se reuniu ao seu redor indaga: quem é você, menininha tão linda, de olhos tão brilhantes? E ela diz: eu vou ter que falar para vocês tudo de novo. E ela falou bem devagarinho, para que ninguém mais esquecesse: o meu nome é Esperança. E é isso que Jesus faz. A cada ano, ele quer que o velho fique para trás, o velho dos vícios fique para trás, para a gente renascer criancinha, de olhos bem brilhantes, no novo ano que se aproxima, com essa brilho da esperança. Então, que Jesus nos dê uma boa noite e que Deus nos abençoe. Assim seja. E vamos informar aqui rapidamente os horários das atividades do Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado à Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. Então, meus irmãos, desejamos a todos um ótimo domingo, uma ótima semana, um ano de 2026 com saúde, paz, renovação interior e o fortalecimento do compromisso com o bem. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso grande mestre, por este momento de reflexão em que transmitimos o nosso programa Conhecendo o Espiritismo. E convidamos você a estarmos juntos no próximo domingo, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo. Tenhamos todos uma ótima semana e que assim seja. É tempo de aprender, fechar o pranto, abrir o encanto, amanhecer. É tempo de viver e ver que o belo é tão singelo, não vai envelhecer. É tempo de sorrir e assim abrir as portas. Tempo de se cuidar, todo cuidado é pouco. É tempo de plantar, que a colheita seja farta. Tempo de amar, que a sorte é certa.
Olha a vida florida na paz. Vale a vida que vale mais. Olha a vida florida na paz. Vale a vida que vale mais. É tempo de acordar pra esse sonho de bom tamanho realizar. É tempo de brotar no íntimo, novo ritmo renovar. É tempo de abrir, limpar o coração. Seu perfume não enjoa. É tempo de guardar porção de coisas boas, missão de cativar as pessoas. Olha a vida florida na paz. Vale a vida que vale mais. Olha a vida florida na paz. Vale a vida que vale mais.